Olá, pessoal. Mas eu aqui para dar mais um testemunho, falar um pouco do meu pai. É, mas é o meu pai maravilhoso do céu, né? Vou contar uma história a vocês que me aconteceu. Isso aconteceu aqui na minha casa. No início do ano, a minha irmã faleceu e deixou uma criança. Só que esse menino era muito apegado a mim. E aí acabou eu trazendo o menino aqui para Salvador. Ele pediu para vir, que ele tá morando no Rio de Janeiro, com o padrasto dele, com os irmãos. Mas ele me pediu para vir para Salvador passar um tempo comigo. Aí eu acabei trazendo ele para Salvador, para morar comigo, ficou um tempo. Mas aí no mesmo tempo em sonho, Deus disse que eu não podia separar aquela criança da família, que eu tinha que devolver a criança para os pais, pro pai, por ficar perto dos irmãos, que não era para separar a criança, né? E aí a criança ficou aqui comigo, querendo ficar, mas aí a escola também parou no tempo, teve uma greve na escola. Aí parou a escola e voltou dentro no Rio. Acabou ele voltando pro Rio para estudar. Mas nesse intervalo ele tornou vir todas as férias, eu trago ele de volta para passar as férias aqui comigo, aqui em Salvador, no final do ano. E aí ele chegou, veio até com o irmão dessa vez, foi agora no final do ano. Só que nesse intervalo que ele chegou, ele acabou, o irmão voltou, e como ele tinha mais um dia de férias, ele ficou para voltar depois sozinho no avião, ele ia sozinho depois de avião. Aí, aí ele já tem, como ele já tinha 14 anos, acabou de fazer 15 anos, aí ele estava aqui, passando as férias, mas nesse intervalo, quando ele sair, Deus usou ele aqui em casa e eu não sabia. Aí Deus tinha usado ele aqui em casa e cada lugar, quando ele saiu, Deus fez ele deixar uma prova. Aí quando eu cheguei aqui em casa, aí ele foi embora e ficou. Quando ele saiu, ele pendurou um casaco na parede, uma camisa. Eu falei, você não vai levar essa camisa? Mas ele colocou bem na minha frente na parede. Eu falei, ele me disse não, eu não vou levar não. Aí eu falei, não vou deixar, joguei lá no guarda-roupa, né? Pra eu dar até depois, digo, então eu vou dar alguém depois. Só que depois eu sonhei que era pra eu pegar esse casaco e olhar um negócio no casaco. Eu fui, peguei o casaco. Quando eu olhei no casaco, realmente tinha umas letras que ele mandou eu olhar. Que ele tinha falado, que Deus tinha falado que era pra eu olhar. Tava realmente no casaco. Eu não entendi nada. Mas aí se passaram o tempo e eu peguei aquele casaco, joguei lá e fiquei. Quando foi depois, eu cheguei no meu quarto, tem umas mesinhas de cabeceira. Aí eu abri a mesinha de cabeceira, a gaveta para limpar lá, não sei o quê. Achei uns papel, anotar lá quantas coisas que Deus já tinha falado também desse negócio, desse papel, desse sonho. Que ele botou, que eu não sei porquê, como é que ia parar aqui no meu quarto, que não tinha nem lógica ele botar aqui no meu quarto, que tinha o quarto dele guardado com gaveta. E Deus mandou botar, né? Porque eu ia achar depois. Aí eu achei. Mas aí se passou mais um tempo, eu também tenho mania de ler a Bíblia. Mas aí a Bíblia é tão grande, eu olhei assim as partes, e aí eu fico botando às vezes papel na Bíblia para marcar, né? Mas um belo dia eu fui abrir a Bíblia depois disso, aí já tem mais de 3 meses que eu abro a Bíblia, que eu não acho que aquela parte, quando eu abri, tava lá outro papel, com outra coisa que era para fazer também, que Deus tinha falado que estava aqui, e eu não sabia. Então Deus usou ele para deixar as pistas, para deixar os sinais, que é um trabalho que eu estava fazendo, que eu vou fazer, que eu não vou revelar ainda, mas era coisa que não existia, não tinha motivo para ele deixar esse papel assim na minha gaveta, não tinha na Bíblia, era Deus mesmo que usou ele, e também ele não me falou nada que tinha deixado, nem eu sabia. Aí com o tempo que eu deixei, e passou mais de mês para eu achar, porque ficou na gaveta da mesa cabeceira, uma mesa isolada que eu não abria muito. E a minha Bíblia abria todo dia, e eu não percebi. Eu abri a Bíblia todo dia, mas aí como eu boto os papéis na Bíblia, ele estava bem no meio dos papéis, eu não imaginei que poderia ser esse papel. Quando eu abri, estava lá a prova, que futuramente vocês vão ver a prova também, que eu devo revelar. E todas as coisas que eu estou dizendo aqui a vocês é só revelação de Deus, que é só coisa que não tem nada a ver. E aí também depois eu sonhava que estava ali aquela coisa, aí depois eu ia procurar para ver se era verdade e realmente dava tudo certo, né? E isso tudo na minha vida, isso que estou acontecendo hoje, isso aconteceu desde a infância, desde eu criança. Só que meus pais não acreditavam, como hoje eu vou falar que muita gente não vai acreditar, né? Porque a gente cresceu ouvindo falar que Deus só existia na Terra e essas histórias da Bíblia era passado de Moisés, de Abraão, de Sara, de Tiago, de José do Egito, que foi jogada no irmão, de Jó. E eu tenho uma história minha que tá igual a Jó, que em breve eu devo revelar que aconteceu comigo, que fiz igual a Jó. E também, tipo, igual do José do Egito também. Eu também sofri muito bullying com o irmão e tudo. E a minha história é muito parecida. E Deus já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Desde que eu nasci, sempre cresci. Era aquela conexão com Deus e tendo sonhos. Eu sempre sonhava. E aí eu falava. E o sonho era real. E aí o povo achava estranho. Dizia que eu não era certa, né? Muitas me diziam que era doida. Minha mãe levaram para Correia de Santo. Outro levaram para o hospital. Eu fui para tudo isso.
E eu sempre tive esses sonhos, e eu tinha crise, às vezes, de sonho, que ficava meio triste, às vezes chorava, aquelas coisas. E aí eu tinha, às vezes tinha medo, né? Que às vezes eu tinha uns sonhos, que eu, geralmente às vezes eu sonhava com as pessoas que já tinham falecido. Eu via aquelas pessoas no meu sonho. E era tudo verídico. E aí também às vezes era verídico. Minha mãe às vezes também que acreditava, tinha caso que era verídico. E era coisa que era difícil para uma pessoa, para uma criança saber aquilo, né? Então era uma época que eu ouvia essas histórias e que eu ficava meio traumatizada. Então meus pais ficaram muito preocupados e com isso acabou eu não seguindo muito essa hoje que eu posso chegar e falar, né? Que antigamente também até pra gente falar uma história dessa, misericórdia. Hoje o povo quer tudo prova, né? Mas aí eu não vou precisar provar muita coisa não, porque já como eu... Isso também não tá sendo preparado agora. Isso eu tô sendo preparada desde ter uns 6 anos de preparação. Não é? Deus não prepara a pessoa do dia para a noite. Deus primeiro prepara você primeiro. Você passa por muitas as provas, você vê muitas provas que eu vou revelar no decorrer do tempo. Vocês vão ver muitas provas que eu vou revelar. E muitas vocês vão ver ao olho nu. E vocês vão dizer assim, muitos vão dizer que foi sorte. Diz, não, ali foi só sorte. E nunca foi sorte, sempre foi Deus. Hoje eu faço coisas que eu nunca imaginava um dia eu fazer. E hoje eu sou capaz de fazer e eu não, né? Deus só me usa e eu executo. E tô aqui para apresentar Deus como representante dele. E muito feliz da vida por poder falar, que isso me deixa muito orgulhosa em eu abrir a boca poder falar de Deus. Apesar de eu não ter escolhido querer andar aí de, sei lá, virar uma rainha, para vocês verem assim que eu não escolhi essa função. Eu escolhi ser uma pessoa simples, ser uma pessoa guerreira aqui na terra para lutar, detonar o inimigo, que é meu maior vontade, né? Detonar o inimigo e trazer a paz para o mundo, e trazer um mundo melhor. Vamos ter muita energia boa, muitas coisas no mundo, vamos dar luz, dar muitas coisas no mundo, para o mundo voltar a ser um mundo bom, entendeu? Que se a gente voltasse, se todo mundo voltar para o lado de Deus, o mundo pode voltar a ser normal, entendeu? Mesmo que vocês queiram que o mundo, não vai querer o mundo, né? Porque você sabe, né? Eu mesmo fui testada pelo inimigo várias vezes. E até hoje eu testada. Só que agora ele não vai conseguir mais me enganar, porque o medo dele era esse. Eu chegar até aqui, sentar nessa cadeira e abrir a boca e falar. Porque ele sabe que tudo que eu vou falar vai ser verdade e vai ser revelado. Então o poder dele vai ser detonado. E a minha força, ele sabe que eu sou uma lutadora, que eu tô aqui para lutar. Entendeu? E aí ele vai ver muito. Então o inimigo não queria que eu chegasse aqui, não. O inimigo já tentou de tudo. Eu não tô falando, só tô falando do bom. Se eu falar as partes ruins, vocês não vão nem acreditar. Mas eu vou deixar por enquanto, só nas partes boas, vou seguir nessa parte aqui. Como eu te falei a vocês que meu foco é derrotar o inimigo e mostrar o poder de Deus que Deus tem de transformar uma pessoa. Que ele já está me transformando e cada dia que mais ele vai me transformar. E eu vou seguir e fazer a vontade dele aqui na terra, seguir os 10 mandamentos dele, né? Quem nunca errou, atira a primeira pedra, né? Mas eu tenho mais uma vantagem que ele já perdoou meus pecados, né? Aí eu tô mais na vantagem, né? Só não posso mais pecar. Mas daqui por diante eu prometi a ele que eu não vou mais pecar e para ele ter paciência comigo, que devagarzinho a gente vai detonar esse inimigo e chegar bem longe, botar um mundo bom, maravilhoso, emprego para todo mundo trabalhar, todo mundo ter feliz, ter hospital, ter saúde, ter alimento, não faltar nada. As pessoas tratar um igual e não ter diferença, você entendeu? Dar igual para todo mundo. E minha vontade, meu foco é essa. O meu coração é semelhante a Deus, ele sempre foi. Então isso que ele me escolheu, por isso que ele me botou na terra, disse que já por isso mesmo. Eu já vim para fazer essas missões. E só o que eu quero é o bem e mais nada. Mas eu vou ficando por aqui mais uma vez. E agradecendo a todos e compartilha esse vídeo. E foca em Deus, que Deus existe aqui na terra e usa as pessoas. E vocês vão ver muitas coisas ainda acontecer nesse mundo aqui. E muito vai acontecer em breve. Mas aí vamos seguir para adiante, esperar Deus, que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Não é igual o meu, não é igual ao de vocês. Deus tem o tempo dele, né? Até a mim, hoje que ele tá liberando eu falar, que no início, logo quando eu comecei a falar, ele me proibiu. Até quando eu descobri algumas coisas no início, abri o bocão, feliz da vida, né? Mas aí depois ele realmente, eu só posso falar o que ele me autorizar eu falar. Mas estamos juntos e com Deus na frente, primeiramente. E obrigada a todos que puderem assistir e compartilhar o vídeo, que chegue em milhões de pessoas.